No Salmo de número 23, nós temos refletido acerca do Salmo 23, temos esmiuçado ele domingo após domingo. Espero que todos nós possamos estar aprendendo com Davi, quando compôs este Salmo de número 23. Tem sido um aprendizado importante para cada um de nós, a vida de uma ovelha. Salmo 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. O tema proposto para nós nessa noite é coragem. Está baseado então no versículo de número 4, que nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Meus irmãos, esta parte do Salmo fala de coragem. E se há uma coisa de que uma ovelha precisa, de que uma ovelha necessita, é de coragem. Mas não é coragem para lutar, porque uma ovelha, ela não consegue lutar. Nada tem em uma ovelha que faz com que ela seja um animal que consiga lutar. Veja, falta para a ovelha habilidade, falta para a ovelha agilidade, falta para uma ovelha garras, presas, força, falta tudo isso para uma ovelha lutar. De fato, nós podemos afirmar que uma ovelha é um animal mais domesticado que tem. Agora, por que então uma ovelha precisa de coragem? A ovelha, ela precisa de coragem para confiar. Ela não precisa de coragem para lutar, porque nada favorece para ela lutar. Mas a ovelha, ela precisa de coragem para confiar. Agora, coragem para confiar é mais difícil que coragem para lutar. Vocês concordam comigo? O que é mais fácil? Você confiar na sua força, na sua capacidade, ou você depender de alguém? Depender que alguém faça por você. Depender que alguém realize por você. Certamente, meus irmãos, todos nós diríamos aqui que nós sentiríamos mais seguro se nós mesmos tivéssemos força para enfrentar toda e qualquer situação. Porque nenhum de nós aqui gostamos de depender de alguém. A verdade é essa. É por isso então que é mais fácil você ter coragem para lutar, depender das suas próprias forças. Agora, é preciso na nossa caminhada, é preciso na nossa jornada, é coragem para confiar. E até mesmo, meus irmãos, nos falta coragem em muitos momentos na nossa jornada. Coragem até mesmo para confiar no próprio Deus. Mas a verdade é que todos nós necessitamos, todos nós precisamos de coragem para confiar. E diante, meus irmãos, dos ferozes inimigos que nós temos dia e noite batendo a nossa porta,
Nós precisamos então de coragem para confiar. Porque a Bíblia diz para nós que nós temos pelo menos 3 grandes inimigos. Quem são esses inimigos? Paulo vai dizer para nós lá em Efésios, nós já vimos isso aqui no passado, Efésios capítulo número 2. Paulo vai dizer para nós que nós temos 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Esses são nossos 3 inimigos, grandes inimigos que nós temos. O mundo, que tenta ditar as regras para nós. O mundo que tenta fazer com que nós nos conformemos com aquilo que ele propõe para cada um de nós, e nós temos que nos submeter a eles. Esse é o nosso grande inimigo. Mas nós também temos a carne, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a carne ela milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. E aí, a nossa carne quer fazer sempre algo que vai manchar a nossa reputação. A carne vai querer sempre fazer alguma coisa que entristece a Deus, que decepciona a Deus. Então, a carne também é o nosso inimigo. Nós precisamos lutar contra ela. Mas nós também temos um outro inimigo, que é o diabo. Ele é o tentador, ele nos tenta, ele anda ao nosso derredor como um leão, como Pedro vai dizer, aptos então para nos devorar, ou nos fazer pecar, ou nos fazer cair. Então a conclusão que nós chegamos é que nós somos presas fáceis. Constantemente nós somos dominados por um desses inimigos, ora o mundo, ora a carne, ora o diabo. Podemos então afirmar que, assim como uma ovelha, nós também somos inofensivos, a menos que o pastor, o grande pastor, se encarregue dos nossos inimigos. A menos que Jesus nos ajude a vencer o mundo, a menos que Jesus, como bom pastor, nos ajude a vencer a carne, a menos que o bom pastor Jesus nos ajude a vencer o diabo, nós somos presas fáceis. E aí, meus irmãos, para nós e se oferece para cada crente como o bom pastor suficientemente apto para toda emergência e perigo da vida. E aí, o que se requer de cada um de nós? O que se requer de cada um de nós, ovelhas do seu pasto? O que se requer de nós, o que se requer de mim, o que se requer de cada um de vocês, é ter coragem para confiar naquilo que Jesus pode fazer por nós. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de coragem para confiar. Coragem para resistir o dia mau. Coragem para chegar e dizer assim como Davi: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, para declarar isso, para dizer isso, nós precisamos de coragem. Porque o texto fala do vale da sombra da morte. E o que Davi estava querendo dizer quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? O que é esse vale? O que era esse vale então da sombra da morte que assustava Davi? E para compreender, nós precisamos então analisar a vida de um pastor de ovelhas e ver como que o pastor de ovelhas então ele cuidava desse rebanho ali na Palestina. Davi foi um pastor de ovelhas e ele conduzia as suas ovelhas pelo vale da sombra da morte. E o próprio Davi está dizendo que assim como ele conduzia aquelas ovelhas no vale da sombra da morte, também nos momentos que ele passava por esse vale da sombra da morte, Deus estava com ele, conduzindo e protegendo ali a vida.
Então, como que era a vida desse pastor que cuidava dessas ovelhas ali no campo? Philip Keller, que é o autor que nós temos citado bastante nessa série de mensagens, porque ele foi pastor de ovelhas durante um bom tempo, ele diz o seguinte, que as longas caminhadas para as regiões montanhosas em busca de pastagem se iniciava no verão. Por quê? Quando se iniciava o verão, os pastos iam se secando. Mas nas regiões montanhosas, na medida em que o gelo ia derretendo, aquele gelo então ele ia escorrendo pelas montanhas, e por onde aquele gelo passava, por onde aquela água passava, ia brotando ali uma folhagem nova, um broto novo. Então, por onde aquela água passava, as pastagens ali, ela era melhor. E aí, um bom pastor, que gostava e que amava suas ovelhas, e que se interessava pelas suas ovelhas, o que esse bom pastor ele tinha que fazer? Ele tinha que reunir o seu rebanho, e partir então com o seu rebanho, até chegar ao topo da montanha. Só que, meus irmãos, para chegar no topo da montanha, o bom pastor, ele precisava passar pelos vales. E o que é um vale? Um vale nada mais é do que isso aqui que nós estamos vendo. Essa parte de baixo aqui é o vale. Agora, para chegar até o topo, ir caminhando com essa ovelha até o topo, para durante esse trajeto, essa ovelha então, ela conseguir se alimentar de uma pastagem melhor do que aquela que ela tinha lá no pasto tranquilo, a ovelha precisava de coragem para confiar no seu pastor, para seguir por esse caminho, para trilhar por esse caminho. Porque por esse caminho, essas ovelhas, elas iriam encontrar animais ferozes. Neste caminho, haveria ervas venenosas que, se as ovelhas comessem, elas correriam o risco de morrer. Era por isso que o pastor então ia à frente, conduzindo o seu rebanho e protegendo o seu rebanho. E por ser então tão arriscado essa trajetória até o topo, é por isso que então essa trajetória levava o nome de Vale da Sombra da Morte. Por causa dos riscos, por causa dos perigos. Então o que significa esse vale? Esse vale simboliza a prova de amor do pastor para com a sua ovelha. Da mesma forma, meus irmãos, nós podemos também afirmar que Jesus é o nosso bom pastor, e o bom pastor ele também nos conduz por esses vales da nossa vida. Há vales que eu e você nós precisamos atravessar. Há vales de sombra da morte que eu e você nós também precisamos passar, nós precisamos enfrentar esses vales. E nesses vales nós corremos riscos, nesses vales há perigos, mas nós precisamos passar por ele. E esses vales, meus irmãos, é a prova do amor de Deus para conosco. Pastor, mas não tem outro caminho? Não tem outro caminho para que a gente possa chegar até as alturas na presença de Deus? Tem que passar pelo vale? Não tem outro caminho? Não tem outro caminho. O caminho que Deus deixou para mim, o caminho que Deus deixou para você, inclui nessa caminhada, nessa jornada, nessa carreira cristã que nós estamos correndo, inclui então nós passarmos por esse vale. Agora, durante essa nossa trajetória, durante essa nossa jornada, nós temos que saber que o bom pastor, ele está à nossa frente, nos conduzindo. Então eu queria colocar para nós nessa noite, pelo menos em 3 momentos, para que nós possamos entender melhor o amor de Deus e o cuidado de Deus para com as suas ovelhas.
quando Ele está conduzindo o seu povo pelo vale. Em primeiro lugar, então, nós podemos aprender que toda montanha tem os seus vales. Toda montanha tem os seus vales. Meus irmãos, na vida cristã nós falamos muitas vezes em entrar na presença de Deus ou buscar a presença de Deus. E essa é uma linguagem muito usada no Antigo Testamento. Subir para os montes altos com Deus. Por quê? No Antigo Testamento eles tinham a visão que Deus então ele habitava nos montes altos. Por quê? Moisés recebeu as tábuas da lei como? Subindo um monte para falar com quem? Para falar com Deus. O salmista no Salmo 121, por isso que ontem eu estava errando o Salmo. O Salmo 121 vai dizer: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, essa imagem de buscar o socorro de Deus, de entrar na presença de Deus, trazia a ideia então de subirmos às alturas. E Davi lá no Salmo de número 27, ele expressa da seguinte maneira: meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Nós nascemos para viver na presença de Deus. Nós nascemos para estar na presença de Deus. E quando o coração não está na presença de Deus, nós sofremos. Portanto, figuradamente, nós precisamos então subir até a presença de Deus, ou nós precisamos estar na presença de Deus. E Paulo ele interpretou essa questão de estar na presença de Deus da seguinte maneira, quando ele escreve lá em Colossenses, ele diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Então nós precisamos pensar nesses lugares altos. Nós precisamos habitar nesses lugares altos, e habitar nesses lugares altos, então, é saber que nós morremos para uma velha vida, e que nós ressuscitamos agora para uma nova vida, e nós precisamos pensar agora no reino, nós precisamos pensar agora nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, onde Deus habita. E é assim então que nós alcançamos esses lugares altos. Agora, muitas vezes, porém, nós temos uma ideia errônea de como isso pode se tornar uma realidade. Ou como que eu e você podemos chegar a esses lugares altos. Muitas vezes nós pensamos que nós vamos chegar a esses lugares altos, de repente num passe de mágica, como se fosse Deus nos içando, ou Deus nos puxando para esses lugares altos. Mas a realidade, meus irmãos, é que tal coisa não acontece assim na estrada difícil da vida. Assim como se dá na criação das ovelhas, também se sucede com cada um de nós. Todos nós só chegaremos aos lugares altos subindo pelas encostas dos vales. Porque toda montanha tem seus vales. E é nessas encostas dessas montanhas, elas são marcadas muitas vezes por barrancos. Muitas vezes são marcadas por valas, por penhascos perigosos, por depressão no terreno. Só que a melhor rota para se chegar nesses lugares altos é justamente percorrer os vales. Nós precisamos percorrer esses vales. Agora é interessante a gente observar que Davi nos diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale. Davi não está afirmando aqui que nós vamos estacionar no vale. Davi está dizendo que ele vai andar e vai passar por esse vale, ele não vai morar nesse vale. Mas ele está ali de passagem. E é assim que nós devemos atravessar, por quê? Porque o nosso destino não é o vale.
O nosso destino é o pico da montanha. O nosso destino, ele é o topo da montanha. O vale é a estrada necessária. E o único caminho, então, para atravessar, para chegar nessas alturas, é passar por esse vale. Toda montanha tem seus vales. E para chegar no topo, você precisa passar pelo vale. E esse vale é que dá acesso, meus irmãos, à presença de Deus. E muitas vezes o vale é de dor. Muitas vezes esse vale ele é de tribulações. Mas enquanto nós atravessamos os vales, há uma promessa que toda ovelha do Senhor precisa carregar. E qual que é essa promessa? É a promessa que nós estudamos no ano passado, quando nós estudamos o livro de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: então, um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? E eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse, então, ao anjo disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, ou seja, são aqueles que vieram do sofrimento. Lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e de dia e de noite o serve no seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas, e Deus lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, meus irmãos, nunca se esqueça disso. Toda montanha tem o seu vale. E o vale aqui, ele é o vale da sombra da morte. E nesse vale há dor. Nesse vale há sofrimento. Só que a palavra de Deus não nos diz que nós vamos permanecer nesse vale. Mas a palavra de Deus nos diz que nós vamos então estar nos lugares altos. Nós vamos passar por esse vale. Nós vamos passar por essas lutas. Nós vamos passar por essas tribulações. Mas nós não vamos permanecer nela. Muito pelo contrário, nós chegaremos à presença do Senhor no lugar onde há melhor pasto. É nesses lugares que nós vamos habitar. Mas até nós chegarmos lá, nós precisamos transitar, nós precisamos passar por esses vales. E aí, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar na soberania de Deus. Nós precisamos confiar na direção de Deus. Nós precisamos confiar no amor de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Mas em segundo lugar, nós precisamos saber que os vales têm água fresca. Os vales, meus irmãos, não são apenas os caminhos de subida até o topo, mas os vales também é aqueles que oferecem o melhor suprimento de água. Lembra que eu disse lá no início que, na medida que o gelo ia derretendo, aquela água escorrendo ali então, fazendo com que os brotos iam surgindo e melhorando então aquela pastagem? Certamente ia se formando também mananciais de água fresca, que ia alimentar então e matar a sede ali daquele rebanho. Certamente nessa trajetória até o topo da montanha, aquelas ovelhas iriam sentir sede. Sede intensa. No entanto, o que alegrava aquelas ovelhas? O que alegrava aquelas ovelhas eram os bebedouros que elas encontravam pela estrada dos vales, porque aqueles bebedouros então matavam a sede daquelas ovelhas. E como ovelhas do Senhor, meus irmãos, nós descobrimos que mais cedo ou mais tarde, que no vale da sombra da morte, é nesses vales que nós encontramos das melhores águas vindo da parte de Deus.
Eu creio que todos nós aqui, se eu desse oportunidade, viria à frente e daria o seguinte testemunho. Certo dia, eu passei por um vale da sombra da morte, mas eu senti o mover de Deus, o agir de Deus na minha vida. Eu senti Deus me conduzindo, me guiando, me orientando, me suprindo, me consolando. Eu creio que todos nós teríamos um testemunho assim para dizer. Mas eu nunca vi alguém dizer que aprendeu alguma coisa no momento de bonança. Você já ouviu? Uma pessoa dar um testemunho que aprendeu alguma coisa no momento de bonança? Mas certamente, você tem um testemunho, você já ouviu alguém dizer e afirmar que nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que ele estava passando pelo vale da sombra da morte, ele viu o mover de Deus e o agir de Deus conduzindo a sua vida. Por quê? Porque é caminhando com Ele através dos profundos vales das dificuldades, é que nós encontramos nele doce comunhão. Nós encontramos água fresca. E onde que nós encontramos essa água fresca? O próprio Davi vai dizer para nós. Davi, escrevendo o Salmo 119, versículo 50, ele diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. No momento de vale da sombra da morte de Davi, no momento da sua angústia, no momento em que ele temia, aonde ele encontrou refrigério, aonde ele encontrou água fresca? Ele encontrou água fresca na palavra do Senhor, e foi a palavra de Deus então que o refrescou, foi a palavra de Deus que matou a sua sede, foi a palavra de Deus então que o alimentou. Neste mesmo salmo, ele ainda acrescenta no versículo 92, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito eu já teria eu perecido na minha angústia. Então, meus irmãos, nós podemos afirmar é que no vale da sombra da morte, Davi provou de tudo aquilo que Deus poderia dar para ele. Então, por que Deus nos leva ao topo das montanhas, a presença dEle, pelo vale da sombra da morte? Para refrigerar a nossa alma, para matar a nossa sede, para que na trajetória nesse vale, nós possamos encontrar água fresca. Agora, se você está atravessando um momento de vale na sua vida e não tem provado isso, é porque você está bebendo na fonte errada. E bebendo na fonte errada, você vai voltar a ter sede e mais sede. Mas se você beber da fonte da água da vida, você terá a sua sede totalmente saciada. Porque o Senhor Jesus tem para nós as melhores águas, as melhores fontes. Ele é a melhor água e Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Mas em último lugar, nos vales nós encontramos pastagens. A terceira razão pela qual o Criador prefere levar o rebanho para as montanhas, passando por aquele vale, é que geralmente ao longo dessa trajetória, por causa da água que corria das montanhas, o pasto era melhor. Apesar de todos os perigos, apesar das tempestades súbitas, das inundações bruscas, das avalanches de pedra, deslizamento de neve ou de terra, animais felinos, apesar das serpentes, essa ainda era a melhor rota. Essa ainda era a melhor maneira de conduzir o seu rebanho até o topo da montanha. Porque aquele vale era frutífero. No vale, a ovelha aprendia a confiar em Deus, aprendia a confiar no pastor, e ao confiar ali então no pastor, ela provava daquilo que tinha de melhor. Então, meus irmãos, não desperdice o teu vale. Há poucos dias, num sábado aí, nós pregamos o seguinte: não desperdice a sua crise.
Porque a crise nos oferece oportunidades. E hoje então eu diria a cada um de nós, não desperdice o seu vale. Porque mesmo no vale, mesmo nos perigos da vida, nós podemos comer da melhor pastagem. Nós podemos provar do melhor que Deus tem para dar para cada um de nós. Então, concluindo, meus irmãos, como que nós podemos atravessar o vale escuro da morte? Como que eu e você podemos aprender a atravessar por esse vale escuro? Porque nós vamos aprender no Novo Testamento que a tribulação, ela é o caminho inevitável para a glorificação. Se nós tomarmos consciência disso, isso vai facilitar e muito para nós. Vai facilitar da seguinte forma, da gente parar de ficar questionando Deus: Senhor, por que o Senhor me fez passar por isso? Por que o Senhor permitiu um câncer para mim? Por que o Senhor permitiu essa dificuldade financeira para mim? Quando nós entendemos esse sofrimento inevitável na vida de todos nós, porque todos nós passamos por esse vale, se nós compreendermos isso, nós vamos nos fortalecer de uma maneira melhor. Porque veja o que Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ou seja, eu tenho coragem, vou confiar, coragem para confiar, porque tu estás comigo. Então, se é inevitável passar pelo vale, porque você pode sair fazendo uma pesquisa e pode sair perguntando para o mundo, e você não vai encontrar ninguém que vai falar para você o seguinte: eu nunca passei por dificuldade. Nunca. Você não vai encontrar essa pessoa. Todos nós passamos pelo vale. Então o vale, ele não é uma opção, o vale é uma certeza. E Davi está dizendo: ainda que eu ande, mas a melhor a tradução é, Davi está afirmando aqui: eu estou andando, eu estou no vale. Ele está dizendo, quando eu andar, ele sabe que ele vai andar. E aí, o próprio Jesus disse para nós que nós, no mundo, se por um acaso você estiver aflição, tem de bom ânimo? Não foi. Jesus afirmou: no mundo tereis. No mundo tereis. Mas aí, meus irmãos, andando por esses vales, nós podemos se sentir confortável, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Isso, meus irmãos, faz toda a diferença. A diferença está naquele que está enfrentando um vale e você vê a pessoa totalmente desesperada. Por quê? Porque ela não confia em Deus. E tem muito crente desesperado. Por quê? Porque não confia em Deus. Porque o crente que confia em Deus, ele passa pelo vale, mas ele não teme, porque ele tem coragem, porque ele sabe que Deus está com ele. É isso que nós precisamos aprender, não se espantar quando o vale chegar, porque vai chegar. Se já não chegou, vai chegar. Se já chegou um, vai chegar outro. Enquanto nós estivermos aqui, vai chegar. Segundo, meus irmãos, faça do vale um curso intensivo de intimidade com Deus. É interessante que quando Davi ele começa o Salmo 23, nos 3 primeiros versículos, nós vemos Davi, parece que ele está falando de Deus para outra pessoa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha, Ele me faz andar por pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então até aqui dá a entender que ele está falando desse pastor, desse Deus como seu pastor para alguém. Mas a partir agora do versículo número 4, ele para de falar desse Deus para alguém e ele começa então a orar.
Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que Davi faz? Quando ele está no vale, ele se apega com Deus. Quando ele está no vale, ele ora a Deus. Quando ele está no vale, ele está dizendo, tu estás comigo. Porque, meus irmãos, é no vale que nós crescemos na nossa intimidade com Deus. É no vale que nós nos curvamos. É no vale que nós dobramos o nosso joelho. É no vale que nós nos derramamos diante de Deus. Então, faça do seu vale um momento de intimidade para crescer no seu relacionamento com Deus. Terceiro, desfrute ao máximo da única coisa que importa quando nós estamos passando no vale. Aí a única coisa que importa quando nós passamos no vale é o quê? É Jesus. O que o texto está dizendo? Davi está dizendo que ele não vai temer, porque ele vai ter bens, coisas. Ele está dizendo que ele não vai temer porque tu estás comigo. Deus era o suficiente. Deus é suficiente. Meus irmãos, no vale não importa a sua sabedoria. No vale não importa as suas bênçãos materiais. No vale, nada dessa vida importa. A única coisa que importa no vale é a presença de Deus conosco. Porque se Deus não estiver conosco, nos vales nós nos desesperamos. Ficamos desesperados. Sem a presença de Deus, nós vamos nos desesperar. E por fim, nós precisamos seguir com coragem a nossa caminhada com Cristo. Confie na condução do pastor. Você entregou a sua vida a Ele. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador. Não faz sentido você ficar desesperado. Crente desesperado é uma contradição. Pode ficar triste? Pode. Pode temer? Pode. Mas crente desesperado não cola. Por quê? Porque um crente, quando passa pelo vale, ele enfrenta esse vale com coragem. Coragem em quem? Coragem para confiar em Deus, que Deus está conduzindo a sua vida. Deus está conduzindo os seus passos. Deus vai nos abençoar no vale. Afinal, se o pastor é o nosso pastor, se Deus é o nosso pastor, você pode orar assim como Davi orou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você vai andar. A questão é, você vai temer ou não? Mas que você e eu possamos dizer como Davi, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Mas você pode pensar e dizer assim, mas muitas pessoas não temeram e morreram. E aí eu leio o que Keller, ele diz para nós no seu comentário, ele diz assim: é comum usar este texto para consolar aqueles que estão passando pelo vale escuro da morte. Mas mesmo nessa situação, para o Filho de Deus, a morte não é o fim, mas a porta de acesso a uma vida mais elevada, a uma vida superior de íntimo contato com Cristo. A morte é apenas um vale escuro que dá para o monte do gozo eterno com Deus. Não é um fato a ser temido, mas uma experiência pela qual passamos no caminho para chegar a uma vida mais perfeita no alto. O bom pastor sabe disso. É uma das razões porque ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, coragem. Coragem para confiar nesse Deus, que esse Deus está conduzindo as nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé
e vamos estar louvando ao Senhor com o hino Avante, avante, ó crentes, soldado de Jesus. Precisamos prosseguir por esse vale, precisamos caminhar por esse vale, precisamos ir avante, olhar para frente, porque o nosso destino é o topo, é a presença de Deus. Enquanto caminhamos nesse vale, Ele está conosco todos os, e nós podemos assim então marchar, nós podemos caminhar com Cristo sempre avante. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, peguem seu estandarte, lutar por sua cruz, contra hostes inimigas, ante essas multidões, exército comandante, dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejar, vestir sua armadura, em seu poder marchar, opostos sempre achados, velando em oração, em meio de perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, abraço triunfar, hoje acabate o reino, pois toda paz se dá. Então eternamente, bendito vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram conosco aqui nessa noite. Queremos também agradecer a todas aquelas pessoas que nos acompanharam pela internet, e fica o convite a esses que estão participando pela internet. Se você não tem comorbidades, se você está plenamente saudável, que você possa, independentemente da sua idade, que você possa estar participando conosco do culto de adoração ao Senhor no próximo sábado, aqui na igreja, e também no próximo domingo, às 7 horas, tanto no sábado como no domingo, nós estamos oferecendo o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Se você está impedido por alguma enfermidade ou tem alguma comorbidade, que você possa continuar nos acompanhando pela internet. Nós gostaríamos mais uma vez de agradecer a todos, e fica o convite para participar das nossas reuniões de oração também, dia de quarta-feira, através do Zoom, e também da escola dominical às 5 horas da tarde, também pelo Zoom. Nós vamos fazer a oração final e vamos impetrar a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na Tua casa para prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. E nós queremos agradecer porque Tu és o nosso pastor. E nós sabemos que como pastor o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos conduzido pelo vale da sombra da morte. E nesse vale que nós estamos atravessando aqui, o Senhor está à frente. O Senhor está conduzindo o seu rebanho, e se o Senhor está à frente, não temos o que temer. Precisamos tão somente coragem para confiar no Senhor. Confiar que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Confiar para que o Senhor está mesmo nos elevando, nos levando até as alturas, até a presença de Deus. E o Senhor tem feito isso, o Senhor está fazendo isso, então nós estamos em segurança. E mesmo que a morte, ó Deus, venha nos rondar, não tememos, porque nós nascemos para a vida eterna. Nós nascemos para estar, ó Deus, nos Teus braços. Nós nascemos para habitar na Tua presença. Isso é que nós almejamos, é isso que nós queremos. E que o Senhor continue nos ajudando então a passar por esse vale, a viver aqui, ó Deus,
confiando no Senhor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebei a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Podeis assentar.